Boa noite a todos. Esse é um evento, né, dentro da programação do capítulo local da Sociedade de Tecnologias Veiculares de 3E, tanto o capítulo acadêmico quanto o capítulo estudantil. E aí a gente vai ter uma apresentação que vai ser feita pelo Eric. Vou deixar para o Bruno apresentar o Eric com mais detalhes. O título da apresentação você já tem ali. Essa apresentação ela é a segunda a marcar um momento de transição no que se refere à parte estudantil, né? Que o Bruno vai deixar de liderar o capítulo e vai passar para Giovanna. Faz parte do período de transição. Essa é uma atividade assim, de interação tanto com a comunidade local quanto para permitir que os estudantes comecem a se inserir numa atividade internacional dos 3E, através dos capítulos do 3E, que incentivam, né, que a gente não apenas ensina a tecnologia ou prepara projetos, mas também que a gente faça a divulgação de uma visão também da ética na utilização das tecnologias, das suas implicações legais, da sua importância na sociedade, etc. Faz parte disso. Então, uma boa apresentação, deixar a Então, pessoal, boa noite. Obrigado por todos terem vindo. Agradeço ao Eric por ter aceitado o convite também. Então, eu vou ler rapidinho a biografia do Eric. Então, o Eric ele é formado em computação, é especialista em análise de dados e Deep Learning. Ele é egresso do Deep Learning Summer School da Universidade de Montreal do Canadá em 2017, onde teve contato com a área de Deep Learning. Atualmente, ele trabalha como auditor do Tribunal de Contas da União e está lotado no Centro de Pesquisa e Inovação, onde atua no programa de capacitação de auditores e análise de dados. Ele também é cientista de dados no TCU. Ele também é um dos fundadores do grupo de estudos de Deep Learning de Brasília, que congrega vários voluntários para acompanhar em conjunto os melhores cursos colaborativos. E aí o Eric, no final da palestra, vai falar um pouco como participar desse grupo de pesquisa de Deep Learning. Então, é basicamente isso. Tem uma hora. Assim, um dos meus objetivos é vir aqui mostrar para vocês a relevância dessa área e ver se consigo motivar já a participar desse grupo de estudo. Aí no final vai ter os detalhes do que é o grupo de estudo e inicialmente vamos falar de aplicações modernas de inteligência artificial. Imagino que vocês já estão aqui, vocês já devem ter um certo interesse pelo tema. Então vou me focar mais em exemplos para aumentar ainda o interesse de vocês ao ponto que vocês queiram se tornar especialistas nessa área. Bom, então começo com uma citação do Stephen Hawking, para já botar o tom da conversa. Né? Eu considero que vai ser o maior evento na história da nossa civilização, ou pior, ainda está indecidido. Mas vai ser algo extremamente relevante. A criação de inteligências artificiais cada vez mais capazes. Então, tudo que eu vou apresentar para vocês reflete a minha opinião e não a opinião do TCU. Então, como eu já falei para vocês, né? Suscitar interesse, descrever as aplicações e apresentar um quadro geral. Então, inteligência reagrupa várias características. Tem lógica, compreensão, consciência de si, aprendizado, etc. A gente não vai abordar tudo isso, só algumas características de um foco maior na parte de percepção. A parte de raciocínio, lógica, é usado na inteligência artificial mais tradicional. Eu vou apresentar para vocês a parte mais de Deep Learning. Então, toda a parte tradicional está nesse tipo de livro. Vocês já usaram esse livro? Essa aqui é a Bíblia, né, da IA. E aí você vê que tem várias áreas bem diversas. O foco nosso atual está em Learning, que é a parte de Machine Learning, e dentro do Machine Learning a gente está focado especificamente em Deep Learning, que são a construção de modelos por meio de empilhamento de camadas de redes de neurônios. A vantagem dessa abordagem é que ela consegue aproximar qualquer função, qualquer relação entre conjuntos de dados de entrada e saída. Você imagina uma relação extremamente complexa, sabe? Uma função polinomial, tranquilo, ele faz esse mapeamento. Agora imagina uma função mais complexa, algo tipo uma função que, dado um texto em português, traduz esse texto para o inglês. Algo que você não conseguiria sequer especificar essa função. Mas se você tiver um grande conjunto de exemplos, a relação entre os dados de entrada em português e os dados de saída em inglês pode ser aprendido pela rede neural de uma forma generalizada, de tal forma que um novo texto, usando as mesmas palavras, mas com construções diferentes, seja também bem traduzido.
Isso é a parte que eu acho mais surpreendente, né, para quem trabalhou com modelos de aprendizado mais simples. Tem a capacidade de extrapolar aquilo que ele aprendeu com os seus dados de treinamento. Então, vamos começar com exemplos, para tornar a coisa mais impactante e mais interessante. Vamos começar com, então, visão computacional usando imagens de satélite. Essa aqui é uma imagem, por incrível que pareça, de satélite. A qualidade das imagens de satélite chegou a que faz com que você consiga ter, por pixel, um quadrado ao sol de 10 centímetros por 10 centímetros. O que você consegue comprar com relativa facilidade da Digital Globes é uma imagem com uma resolução que está a 30 centímetros ao sol. Você consegue ver realmente detalhes, você consegue identificar modelos de carro a partir de órbita. E aqui você tem então um estacionamento na frente de um shopping center. Que valor econômico vocês conseguiriam gerar a partir de imagens desse tipo? Aí que está o meu grande desafio. Você tem uma tecnologia que é extremamente avançada, você tem sensores que te dão dados brutos cada vez mais refinados, detalhados, mais baratos, mais disponíveis, tempo real. E aí o grande desafio está em, a partir desses dados brutos, identificar uma oportunidade de criar uma informação que tenha valor para a sociedade. Aí, nesse caso aqui, o que vocês imaginam que seria interessante ser feito a partir de órbita com esse tipo de imagem? Uma coisa que você pode fazer é reconhecer o que é carro e distinguí-lo de outros objetos. Uma vez que você reconhecer que isso daqui é um carro, você vai reconhecer que tem várias instâncias de carro nessa imagem. Uma vez que você reconheceu todas as instâncias de carro, você consegue contá-las. Uma vez que você sabe que isso aqui é o estacionamento de um shopping, você consegue contar o número de carros ao longo do tempo. Uma vez que você sabe que nesse shopping tem a loja, sei lá, Walmart, você consegue, ao contar os carros na frente da Walmart, ao longo de 6 meses, você compara com as contagens que você realizou no passado e, por exemplo, o balanço de vendas da Walmart 6 meses atrás. Você calcula então a variação de carro, o número de carros que houve nesse período, em que ela falou que vendeu, sei lá, 1 bilhão, e aí você consegue então projetar as vendas da Walmart antes dela liberar esse valor, essa informação para o mercado financeiro. E é isso que essa empresa faz, chama-se Orbital Insights. Ela pega essas informações e ela vende um indicador de atividade econômica para o mercado financeiro. Então eles automaticamente conseguem delimitar a área útil de estacionamento para todas as lojas da Walmart dos Estados Unidos. Eles contam os carros individualmente, eles comparam a série histórica de contagem de carros do passado com o que está acontecendo agora, e eles projetam as vendas da Walmart. E eles vendem esse indicador para varejos de diversas áreas, e diversos especuladores ou empresas que trabalham nessa área compram esse indicador. A escala disso aqui é infinita, você consegue contar para todos os carros de uma cidade. Todos aqueles que não estejam cobertos por algum tipo de vegetação ou construção. Agora, outra aplicação. Esse aqui é um porto minério, na Austrália. E aqui são os locais de atracadouro dos navios que carregam esses minérios. A partir de órbita, você consegue ver se o navio está ou não está na posição. Você consegue identificar o tipo de navio. E você consegue até estimar o tempo. Você vai acompanhando, né? Esse satélite tem constelações, várias constelações de satélite. Em geral, tem constelações de satélite que permitem uma revisita praticamente diária. Você consegue ter uma nova imagem por dia. Com isso, você consegue ver então o tempo que o navio passou atracado. Você consegue reconhecer o navio, ver de onde ele veio, para onde ele está indo, o manifesto dele. Você consegue então estimar o quão carregado ele está. Você consegue indiretamente estimar então a produtividade da mina. Aqui especificamente tinha tido um descarrilhamento de trem. E aí então estava-se na dúvida o quanto o descarrilhamento de trem que leva da mina ao porto afetaria o escoamento daquele minério. Aí o porto começou usando suas reservas e depois, sem essas reservas, começou a reduzir a taxa de preenchimento de navios apenas com aquilo que dava para passar por outras vias. E tudo isso estava sendo monitorado quase que em tempo real, mundialmente, usando esse tipo de imagem. Aí você pode fazer isso
manualmente. Você pega um especialista de interpretação de imagens de satélite e ele vai fazer isso para você, para aquele ponto. Mas você pode automatizá-lo usando visão computacional sobre essas imagens e fazer uma estimativa de fluxos em todos os pontos. Escala gigantesca. Esse aqui é outro, que foi, agora esse aqui é uma mina no Chile, em que eles começavam a estimar o nível de atividade na mina que estava passando por uma greve. Eles estavam querendo estimar o quão completa era essa greve. Então é muito difícil você ver a extração de minério a partir de satélite. Mas uma coisa que eles conseguiram fazer, eles identificaram o estacionamento dos caminhões de transporte do minério. Então eles conseguiam saber dia a dia quais caminhões estavam ativos, quais não estavam ativos, com isso eles conseguiam projetar o nível de atividade geral da mina. Isso aqui é um complemento de informações que eles pegaram nessa mina chamada escondida, em que eles também monitoravam o nível de conexões nas antenas GSMs da redondeza da mina. E aí eles viram que no período da greve o número de pessoas conectando-se nas antenas diminuiu, com isso eles estimavam o nível de redução da atividade da mina. Agora eu desafio para vocês, a partir dessa imagem, que valor comercial, que aplicação vocês imaginariam que seria possível de tirar daqui? Olharem com cuidado, aqui embaixo são navios petroleiros. Isso aqui é um porto petroleiro. Os fluxos dos navios aí. Isso. Como é que você faria para estimar isso? Então, uma vez você não vai conseguir ver a quantidade de petróleo que flui por esse tubo. Uma possibilidade, já foi testada, só que a variação é pequena, seria a altura do navio. Ou mais cheio, mais afunda, menos cheio, mais boia. Só que variações de altura são difíceis de serem pegas. Elas podem ser pegas de forma indireta. Se já olharem nessas imagens, os grandes reservatórios de combustível, eles são de teto flutuante. Para evitar que haja no mesmo reservatório uma mistura de meio cheio com a atmosfera e ele evaporando, fazendo uma mistura que poderia ser explosiva. Ou seja, quando ele está, por exemplo, 3/4 vazio, o teto flutuante desce até 3/4 da altura. Quando ele está cheio, o teto levanta até o máximo da altura. O que acontece? Você tem, dependendo da hora, a inclinação dos raios do Sol fazem uma sombra projetada da lateral do cilindro sobre o teto. Se você calcula a razão de área iluminada com a área sombreada, e sabendo a hora, ou seja, a inclinação do Sol, você consegue então estimar a altura do teto em relação ao Sol. Com isso, você consegue estimar o quão cheio o tanque está. Se você revisita essa imagem uma vez por dia, você consegue estimar quais são os fluxos de entrada e saída de combustível nesses reservatórios. Exatamente isso que eles fizeram. Isso aqui é uma imagem de satélite com zoom. Você vê as áreas sombreadas e não sombreadas. Isso consegue ser automaticamente detectado por imagem de satélite. Você consegue reconhecer o que é um reservatório de combustível de teto flutuante. Você consegue separar a sua área sombreada da área não sombreada. Você consegue estimar o raio desse cilindro, calcula o volume, monitora isso ao longo do tempo. Você faz uma inferência dos fluxos de petróleo entrando e saindo de praticamente todos os grandes reservatórios de petróleo. Eles conseguem fazer isso em escala planetária. Eles conseguiram detectar, por exemplo, reservas de petróleo que a China tinha que não declarava, mas ainda assim usava essa tecnologia de tanques de teto flutuante. Com isso conseguiram monitorar a quantidade de estoque de petróleo que a China mantinha em segredo para ter mais liberdade na hora de negociar preços com seus fornecedores. Com isso, então, você estima quem está comprando, quem está vendendo, de onde a coisa está fluindo e o estado dos estoques. Tudo isso a partir da sua capacidade de interpretar uma imagem de satélite com alta escala. Ou seja, o gargalo agora está nessa, a inteligência de identificar a oportunidade de análise e a capacidade técnica de, a partir do dado bruto, fazer essas transformações que permitem ter a informação útil, que seriam os fluxos de petróleo. Para outras aplicações de visão para a medicina. Isso aqui é um exame de fundo de córnea que dá para ver o que está na parte interna do olho. Essas imagens elas são segmentadas, ou seja, são anotadas manualmente por um especialista. Seria essa segunda coluna.
E essa terceira coluna é a automação dessa anotação a partir do dado bruto. Ou seja, você pega um monte de exemplos de imagens que foram anotados por seres humanos, especialistas nessa área, você tenta fazer um mapeamento. A partir disso daqui, reconstruir isso. E aqui é a previsão feita pelo algoritmo. Você vê que o nível de erro é muito pequeno. A partir dessa capacidade de interpretar o exame médico básico, eles conseguem fazer, dá para usar outras redes neurais para fazer projeção de diagnósticos. E, em geral, aqui tem resultados em que você vê que a qualidade do modelo gerava uma taxa de erro basicamente similar, um pouquinho inferior à de especialistas em retina e consideravelmente melhor que de optometristas. E isso foi feito um hospital londrino, que você imagina que o pessoal já estava acima da média de optometristas e especialistas de retina em nível mundial. Ou seja, só para dar essa ideia de que algo que é muito complexo, que hoje requer profundo conhecimento humano, ainda assim pode ser automatizado. A possibilidade ou não de fazer depende de alguns outros critérios que eu vou ver mais à frente. Aqui é um outro exemplo de classificação de lesões epidermais entre benignos e malignos. Então, todo o conjunto de treinamento é construído por especialistas que ou analisaram e chegaram à conclusão diretamente nos dados, ou então olharam o histórico do paciente. Ou seja, você está na dúvida se aquilo ali é maligno ou não, deixa um certo tempo, faz uma punção, faz um exame histopatológico daquela punção, ou vê o que é evoluir, se evolui de uma forma maligna ou não. Uma vez que você tem essa informação, você anota o seu conjunto de dados. Você pega esse conjunto de dados, usa isso numa rede neural, que vai tentar inferir essa classificação somente a partir da imagem. E a taxa de acurácia desses modelos, agora, desse exemplo específico, superava a de um dermatologista especializado nessa área específica. Aqui tem o trade-off entre sensibilidade e especificidade, porque você quer que a área seja a maior possível, seja mais próximo daqui. Isso aqui seria a parte do erro, e você vai ficar trocando um por outro. Aí você vê que cada ponto vermelho seria um especialista humano, que fez um palpite nas imagens que foram fornecidas para ele. Aqui você tem a taxa de erro relativa dele, a média seria essa cruz verde, e você vê o algoritmo seria essa cruz azul, ou seja, ela está além do que aquilo da média dos humanos, e ela só consegue ser atingida talvez por alguns pontos nesse caso específico. Isso com uma quantidade de informações menor. À medida que você aumenta o número de imagens, a área total, ou seja, o nível de acurácia do modelo tende a melhorar. E aqui você tem dos dados iniciais, como é que ele consegue reparti-los por as características da imagem nas diversas categorias de tipos de problemas dermatológicos. E algo semelhante que pode ser feito com a avaliação de células de próstata. Então, vários exemplos, cotidianamente, frequentemente, não é garantido. Boa parte das equipes que desenvolvem esses protótipos são equipes mistas com especialistas em machine learning e na área específica. Mas alguns deles não. Às vezes você consegue ter um modelo desse que funciona muito bem e que não tem um só médico na equipe. Ele apenas pega o dataset e o conhecimento da medicina está diluído no dataset. Essa expertise médica vai ser extraída do dataset e não compartilhada diretamente pelo médico. Olha, visão-linguagem. Então, eu falei para você que havia redes neurais que, dado uma imagem, consegue classificá-la ou reconhecer um objeto nela. Mas também você tem outras redes neurais que conseguem construir texto. Esse exemplo aqui ele mostra como são como se fossem peças de Lego. Você consegue combinar essas duas redes neurais. Você pega uma rede neural que pega uma imagem e gera uma representação interna do que ela é capaz de reconhecer na imagem. Você pega uma segunda rede neural que usa como entrada essa representação intermediária e gera texto. E combinando essas duas e treinando o conjunto das duas ponta a ponta, você consegue treinar um conjunto, um sistema que consegue descrever em linguagem natural o conteúdo da cena. No caso, essa imagem gera a seguinte legenda: um grupo de pessoas fazendo compras no mercado ao ar livre. Há vários vegetais no repositório para frutas. Então, quem já programa aqui? Praticamente todos, né? Se eu te desse essa tarefa, vou te passar uma quantidade desconhecida de imagens sobre qualquer tema, e eu quero que você me produza, em português,
uma descrição do conteúdo da imagem. Como é que você faria isso? Reconhecer padrão. Tente imaginar a variabilidade de possíveis imagens, a variabilidade de texto associado à imagem. É muito difícil. Se tentasse fazer uma regra, você jamais conseguiria. O número de possíveis combinações desses elementos é gigantesco. O que tem é que você pega um conjunto grande de imagens já anotadas, você pega uma rede que já está treinada para fazer visão, uma outra rede já está treinada para fazer geração de texto, você combina as duas e começa a fazer um ajuste fino do treinamento delas a partir dos seus dados anotados. E o resultado final acaba sendo bom. É possível também, a partir dessa mesma rede, identificar um mapa de calor que associa ao texto qual é a parte da imagem que está associada ao texto. Aí, no caso, por exemplo, dessa imagem, quando você destaca a palavra frisbee, ele põe em relevo, em destaque, essa parte que mostra o frisbee e a mão da pessoa que está lançando. Ou aqui, quando você põe a descrição, um grupo de pessoas sentadas no navio sobre a água, você destaca pessoas, ele destaca na imagem o que ajudou a chegar à conclusão de que havia pessoas na imagem. Isso aqui também é bem interessante. Tente imaginar milhares de horas de gravação de uma pessoa lendo textos conhecidos. Então você tem o vídeo da pessoa, você tem o áudio da pessoa e você tem um texto daquilo que essa pessoa está lendo. Aí você simplesmente descarta o áudio. Fica guardando apenas o vídeo e o texto conhecido. E você treina a rede neural para, a partir do vídeo, gerar o texto associado. E a rede neural, por si só, aprende a fazer leitura labial. Então, o que vocês já acham disso? Supera suas expectativas ou assim, parece óbvio que dá para fazer? Isso aqui ainda está, mas isso aqui foi publicado acho que uns 3, 4 anos atrás pelo laboratório DeepMind lá da Google em Londres. É um resultado que é não trivial de ser reproduzido, mas já é possível de ser reproduzido. Eles já publicaram artigos detalhando como passo a passo como fazer. Bom, aprendizado do reforço. É uma outra técnica. Até agora estamos mostrando aprendizado supervisionado, em que você diz para o computador exatamente para o modelo que você está construindo, exatamente aquilo que você quer. No caso, ele tem um vídeo de uma pessoa falando algo, você diz, eu quero que, para cada um desses instantes, você reconheça que ela está falando tal palavra. Você vai ajustando os pesos do seu modelo de tal forma que ele consiga fazer esse mapeamento de uma forma eficiente. Só que às vezes o seu problema é mais complexo. Você não consegue dizer para a máquina exatamente o que ela tem que fazer a cada passo. Uma das formas de resolver isso é aprendizado por reforço. A forma mais fácil de entender aprendizado por reforço é com jogos. Quando você está jogando, você não tem constantemente alguém que está dizendo, eita, esse passo para a direita que você fez foi bom, esse passo para a esquerda foi ruim. Você deixa o agente interagir com o ambiente, ele vai fazer uma série de coisas. De vez em quando, alguma coisa que ele vai fazer vai ou aumentar o seu score ou diminuir o seu score, morrer o seu personagem. Esse sinal, que esporadicamente, de uma forma não previsível, vai ser devolvido pelo ambiente dizendo foi bom, foi ruim, só vem de vez em quando. E aí você vai usar esse sinal para ajustar o quanto a sequência de ações realizadas pelo agente estava bom ou não. Isso já foi usado para jogar mais de uma centena de jogos da Atari. Você tem o simulador dos jogos da Atari, você tem a câmera que, no caso, que faz reconhecimento visual daquilo que está na câmera e passa para ele apenas os inputs do controle, do joystick. E não mais nada. Você não passa uma representação do jogo. Você não passa nada, apenas passa como objetivo maximizar o score. E aí o agente começa a descobrir possíveis comportamentos, ver como isso gera um score maior ou menor, e sozinho aprende a jogar essa centena de jogos. Isso aqui é um resultado que parece fantástico em si, mas é um resultado velho, já tem uns 6 anos. Passaram isso para Dota. Vocês sabem, eu acho que quase todo mundo que ou joga ou conhece Dota, né? É um nível de complexidade muito maior. Você tem 5 jogadores jogando contra outros 5 jogadores. A comunicação entre eles é imperfeita. Você não sabe exatamente o que o outro está fazendo. A representação do mundo que eles estão fazendo é compartilhada. Tem zonas que ninguém está vendo, o estado dela é desconhecido. E ainda assim, recentemente, uma equipe de 5 robôs com as mesmas limitações de seres humanos, ou seja, eles não comunicam entre si melhor do que seres humanos,
eles têm uma taxa de comandos do que fazer semelhante a um jogador profissional e conseguiram vencer uma equipe de jogadores profissionais. Tem um vídeo na internet, vocês conhecem Dota, é muito legal, só que eu fico na dúvida o quanto as pessoas conhecem. Para quem não conhece, vai ser um monte de imagens, com um monte de efeitos, não fica tão claro interpretar o que está acontecendo. Bom, outra aplicação, jogos de informação incompleta. No caso, poker. Mesma coisa, você conseguiu treinar uma rede neural do zero a jogar poker e vencer jogadores profissionais. O legal do poker é que, além da assimetria de informação que também existe no Dota, tem muita ideia do blefe. É que você vai ter um comportamento que sugere que você tem um tipo de carta, quando na verdade não é aquelas cartas. Está tentando induzir o seu adversário ao erro. Mesmo isso foi aprendido pela rede, que tanto aprendeu, então, a ajustar o seu jogo em função de possíveis blefs do adversário, como ela aprendeu a, por si só, a blefar. Finalmente, StarCraft, que eu acho que mais gente ainda deve conhecer, não? Enfim, estratégia em tempo real, você controla um monte de unidades, e aqui você tem diversos níveis de dificuldade do jogo e o número de frames que foram utilizados para treinar o modelo. Aí você vê que nos primeiros, uma quantidade pequena de frames, o desempenho é muito ruim, ele perde até para jogadores o jogo automático da IA do StarCraft em níveis fáceis. E à medida que você aumenta o número de frames utilizados, a força do algoritmo melhora e ele começa a vencer então níveis cada vez mais difíceis de jogo, inclusive jogos em que a IA tradicional trapaceia, que ela tem vantagens, ela produz mais recursos ou as unidades dela são mais resistentes. E no final, mesmo no modo insano, que é o que é desafiador inclusive para jogadores humanos, ela está com uma taxa de vitória bastante alta. Finalmente, esse jogo, quem é que não conhece isso? Então, é um ótimo jogo, chama-se Go. É o jogo mais jogado pela história da humanidade. Todo mundo conhece xadrez. O Go é algo muito mais complexo que xadrez. Você tem, acho que são 17 linhas por 17 linhas. Todas as interseções são a possibilidade de botar uma peça. A peça branca e uma peça preta. Dois jogadores que se alternam botando uma peça branca e uma peça preta. O objetivo do jogo é, no final da jogada, a partida ter o maior número de peças da sua cor. E aí tem um fundamental. Se você consegue cercar totalmente um conjunto de peças do seu adversário, você consegue removê-las do jogo. Então, aos poucos, o número de peças disponíveis vai ser reduzido, até que finalmente as jogadas são bloqueadas e conta o número de peças. O grande defeito desse jogo comparado com o xadrez é que a ramificação de possíveis decisões é muitíssimo maior que o xadrez. Enquanto que em xadrez você consegue dizer, teste tal jogada, veja as decorrências disso, depois teste outra jogada, é muito difícil você percorrer de uma forma sistemática a árvore de possíveis jogadas. Porque ela é extremamente larga, muitas possíveis jogadas, e as consequências de uma jogada, em geral, só se fazem perceber depois de 5, 10, 20, 30 jogadas. Você não consegue calcular e dizer qual é a melhor jogada. Inclusive jogadores profissionais, onde eles dizem, aí, quem está ganhando, branco ou preto? Em geral eles dizem, eu acho que é branco, mas não tenho certeza. Já a avaliação da qualidade da posição é muito complexa. Então como é que treinaram isso? Agora eu vou entrar um pouco mais em detalhe, porque o Go para mim é um exemplo diferenciado que mostra o ponto forte principal da IA. Então, a grande dificuldade é muitas variações, difícil calcular todas e difícil de estimar a qualidade da posição. Então, o que eles fizeram? Eles começaram pegando um histórico gigantesco de partidas de grandes mestres de Go. E treinaram a rede para, dada a posição, prever aquilo que um grande mestre jogaria nessa posição. Ou seja, ela não realmente aprendeu a jogar, ela aprendeu a antecipar o que um mestre humano jogaria. E depois esse algoritmo treinado dessa forma foi posto para jogar contra si mesmo, com alguns elementos e variações aleatórias. Então ele ia refinando sua forma de jogar, vendo pelo resultado final, ganhei ou não ganhei, jogando contra mim mesmo com essa variação de parâmetros. E foi então refinando sua capacidade de jogo. E foi aprendendo então a jogar melhor do que os mestres que serviram de inspiração. Chegou no patamar que ganhou os mestres. Tem até um documentário no Netflix que eu recomendo que vocês vejam. Acho que é Go mesmo.
E explica todo o processo, que foi inclusive traumático para os asiáticos, que consideram o Go como assim, o mestre dos jogos, que faz parte da educação tradicional da elite chinesa e japonesa. E ninguém esperava que tão rapidamente uma IA conseguisse vencer um jogo que é tão complexo. Mas aí o mais interessante foi o que aconteceu depois. Eles disseram, tudo bem, o nosso algoritmo supera o ser humano. Mas se a gente tentasse treinar o algoritmo jogando contra si mesmo, sem nunca ter visto uma partida humana. É o que eles fizeram. A intuição que eles tinham é que aprender a jogar com um mestre humano ajuda, um heurista que te guia a jogar bem. Mas ao mesmo tempo é um teto. Ele poda o espaço de possíveis formas de jogar para aquilo que a humanidade reteve das possíveis formas de jogar o jogo. Obviamente, isso aqui você tem milhares de anos que as pessoas jogam Go e centenas de milhões de jogadores que dedicaram muito tempo e esforço dos seus cérebros para jogar esse jogo. A forma mantida pela cultura e a tradição de jogar Go é muito refinada e já é muito boa, mas talvez seja um limitante. As treinadas o algoritmo do zero e o algoritmo treinado do zero deu uma pisa no algoritmo treinado com base em seres humanos. E aí vem um insight que eu acho que é importante. De um lado, você tem a humanidade, que jogou esse jogo durante uma grande quantidade de tempo. Assim, pense em horas de cérebros humanos jogando esse jogo, é um negócio imenso, muito mais do que inclusive o xadrez. E a humanidade chegou a um conjunto de conclusões de como se deve jogar esse jogo para se ter um bom resultado. Esse algoritmo foi treinado jogando contra si mesmo, sem nenhum input dessa tradição. E ele desenvolveu, por sua própria capacidade de análise, o que é que funciona e não funciona. Inclusive, você consegue ver, por exemplo, ao longo do seu treinamento, que estratégias ele testa. E você consegue ver a história da evolução das estratégias que ele vai testando. E vai descobrindo, e vai aprendendo, e depois vai rejeitando, porque descobre que essa estratégia tem pontos fracos, que podem ser explorados de uma certa forma. Sendo que todo esse ciclo de aprendizado foi feito em 2 dias. É isso que eu acho que é fundamental. Você deixa uma caixa preta, fechada, triturando, fazendo cálculos, e ela chega, depois de 2 dias, a conclusões de uma melhor forma de jogar do que aquilo que nós descobrimos em mais de 2 mil anos de história. Aqui tem mais ou menos o desempenho, pelo número de interações, e aí você tem, depois de 3 dias, ela tinha superado a versão do AlphaGo que ganhava de seres humanos, e superou ganhando. Mas outra coisa, outro insight interessante é que eles pararam depois de 40 dias de treino e o algoritmo continuava melhorando. Ou seja, não necessariamente tinha atingido o máximo de capacidade. Parece aproximar-se uma síntese, mas continua crescendo. Isso aqui foi replicado e existem projetos open source que estão utilizando as mesmas técnicas e já foram testados em campeonatos de jogo de xadrez entre IAs. Ou seja, está plenamente documentado e replicado. Já foi a capa da revista Science. Eu falei para vocês do episódio do Aprenda a jogar por si só, sem nenhum input humano. O outro episódio foi que está fazendo o mesmo algoritmo aprender 3 jogos diferentes. Eles foram aprender a jogar xadrez, Go e Shinoji, que é meio uma variante do xadrez japonês. Então, o mesmo algoritmo, sem nenhum input, você apenas põe como input as regras do jogo. E, dadas as regras do jogo, ele vai jogando contra si mesmo, refinando a sua representação de como o jogo é, descobrindo novas estratégias e superando a capacidade prévia. Depois você pegou esses 3 jogos, pegou a melhor IA disponível em cada uma dessas 3 áreas, e você teve o mesmo algoritmo que superou essas 3 IAs. Sendo que uma IA, por exemplo, do xadrez, quem joga xadrez aqui, até pouco tempo atrás, uma IA considerada campeã era a Stockfish. Stockfish representa também milhares de horas de concentração de informações, de partidas de mestres, de heurísticas de como avaliar uma posição. E, assim, anos, décadas de pesquisa em IA sobre como otimizar uma IA capaz de jogar xadrez. Essa IA que foi treinada do zero, aprendendo por si só 3 jogos diferentes, deu uma surra no Stockfish. Bom, a parte do Force que eu termino agora, quem conhece essas 2 pessoas?
palpite, quem seria? É melhor não ter mesmo. Isso aqui não são pessoas existentes. Isso aqui são imagens de síntese geradas por uma IA para fazer algo que se pareça com uma foto de uma pessoa. Veja o nível de qualidade que é possível ser feito. Todas essas fotos são imagens sintéticas. Pra vocês terem uma ideia, 2014, o que conseguimos fazer com imagens sintéticas geradas pela IA usando esse mecanismo, no GAN, Generative Adversarial Network, era isso daqui. 4 anos depois, é isso daqui. Agora, como é que uma GAN funciona? Uma GAN ela é uma competição entre duas redes neurais. Você tem uma rede geradora e uma rede discriminadora. E inicialmente elas são inicializadas quase que aleatoriamente. A rede geradora ela recebe como input ruído. E ela vai tentar transformar esse ruído em algo que se pareça com o rosto humano. Então, ao fazer a variação do ruído, você gera um novo rosto humano. A rede discriminadora ela recebe um conjunto de imagens de seres humanos e o resultado da geração de imagem falsa. E ela é treinada para fazer a distinção. Dada uma imagem falsa, eu consigo dizer que ela é falsa e distingui-la de uma imagem real de uma pessoa. Essas duas redes vão ser treinadas em paralelo e elas vão evoluindo uma competição uma com a outra. E que à medida que o gerador melhora, conseguiria enganar melhor o discriminador, mas o discriminador melhora para ser capaz de distinguir melhor aquilo que foi gerado daquilo que é real, original. E depois de vários ciclos de treinamento, se você conseguir fazer com que isso aqui converja certinho, que é muito fácil também de divergir, né? Basta que uma das redes se torne um pouquinho melhor do que a outra e a outra não consiga acompanhar, e aí você bloqueia a capacidade delas de continuarem melhorando. Você tem que sempre equilibrar o desenvolvimento das duas redes, de tal forma que elas estejam sempre naquela zona limite em que elas erram e acertam mais ou menos de forma equilibrada. De tal forma que elas sempre têm que melhorar a sua capacidade ou de gerar ou de discernir para conseguir enganar a outra. Essa é a ideia básica. Todas essas imagens são imagens geradas sinteticamente. E aqui, essa é a imagem sintética e todas as demais são as imagens que foram utilizadas para treinamento. Realmente, a forma que eu preciso para convencer vocês é que a imagem gerada seja suficientemente diferente das imagens treinadas. Né? Se simplesmente replica uma imagem treinada, você não criou outra coisa. Fica claro que a gente treina duas redes, né? Mas a rede que realmente tem muito valor para você é a geradora. Né? Você vai conseguir, a partir dela, criar novos dados com as características dos dados de treinamento. Só que vão ser diferentes dos dados de treinamento. E aqui mostra essas diferenças. E aqui mostra uma interpolação contínua entre uma imagem sintética e outra. Vocês podem imaginar como fosse um espaço. Aí você tem, isso aqui é uma imagem, isso aqui é outra. E elas estão em pontos de um espaço multidimensional. Aí você diz para ele, interpola a transformação contínua de uma dessas imagens para a outra. Ele vai gerando esses passos intermediários, que seriam pontos dessa superfície apreendida pelo algoritmo, de coisas que pareçam ser objetos reais. Aí você transforma então um tubarão num cachorro, passando por algo que parece uma lua. Isso é para convencer para vocês que essas imagens realmente são sintéticas e não pegadas inicialmente. Aqui tem um pequeno vídeo, mas cuidado que temos pouco tempo, vou pular o vídeo e vou diretamente para esse aqui. Uma vez que você é capaz de gerar as imagens, você consegue depois identificar características da imagem que você queira manter ou fazer variar. E aqui, por exemplo, você pega essas imagens de cima e você congela nelas as características que te interessam. Aí você congela o gênero, o tipo de cabelo, o fato de ter óculos ou não, a idade e a pose do rosto. E aqui você pega outras imagens em que você faz variar todas as outras características. E ele vai gerando imagens intermediárias que correspondam às características fixas naquela coluna com todo o resto, todos os outros elementos de estilo naquela linha. Aí daqui, por exemplo, ele pegou, imagino, cor de pele, cor de cabelo e feição, e sorriso, por exemplo. E aí manteve óculos, manteve tipo de cabelo, manteve gênero, manteve idade. Isso aqui para convencer vocês também que isso foi gerado
artificialmente. No vídeo, você vê isso sendo feito de forma contínua. Você tem essas imagens daqui sendo continuamente alteradas e os reflexos que isso gera nessas outras imagens que preservam o estilo das colunas. É meio hipnótico, você vê imagens assim, que são realmente fantásticas. Mas nessa ideia de separar estilo de conteúdo, você pode fazer outras misturas. Você pode, por exemplo, pegar uma foto de um local do planeta e você pega um quadro e você treina a rede neural de tal forma que ela seja capaz de extrair o estilo do quadro com o conteúdo da foto. Então ela pinta um novo quadro com a forma, ou seja, o conteúdo da foto, mas no estilo do quadro. Aí gera essas outras imagens. Ele consegue, por si só, fazer a separação entre conteúdo e estilo. Para não estar em mais detalhes. Uma vez que você é capaz de fazer isso, você pode fazer o inverso. Ou seja, a partir do quadro, da foto, você pinta o quadro, mas a partir do quadro, você pode pintar uma foto. A foto que teria dado origem ao quadro. Você pega um quadro de Monet e você pinta uma foto com um realismo de foto, como aquelas fotos que eu mostrei para você de pessoas, que poderia ter dado origem àquele quadro. Mas você pode também, a partir de uma foto de zebra, pintar a foto em cavalo, ou inversamente, de cavalo para zebra. Ou você pode pegar uma foto de verão e pintar a foto em inverno. Você pega um monte de fotos de verão, um monte de fotos de inverno, que podem ou não ser do mesmo local. A rede vai entender essas diferenças de estilo que tem entre verão e inverno e vai aprender a fazer esse mapeamento e construir para você a foto transformada. Vou pegar uma foto diurna e transformá-la na foto noturna correspondente àquele ali. Ele vai identificar, por exemplo, que ali tinha um poste e provavelmente na foto diurna vai ter luz saindo daquele poste. Você pode fazer isso ao vivo, em tempo real. Aqui você pega o estilo de um quadro e você mapeia isso numa imagem tridimensional sendo gerada. Tem aplicações disso para jogos e qualquer outra coisa. O treinamento é muito custoso computacionalmente, mas uma vez a rede treinada, ela consegue fazer essa nova geração de uma forma bem barata. Outro exemplo de separação entre conteúdo e estilo, você pode, a partir de uma foto original, você delimita nessa foto coisas que você quer que sejam modificadas. Você pega essa foto, contém água, você separa isso aqui como sendo água e diz, gere outras fotos, agora com o estilo dessa daqui e pondo água na frente. Ela vai fazer essas variações. Você pode então desenhar no mapa de segmentação que descreve o conteúdo da imagem. Você diz, olha, eu quero que isso aqui seja uma árvore. E ele vai então inserir uma imagem de árvore no contexto geral da foto. E por aí vai. Outros exemplos de aplicação. E também outras de aplicação. E você pode fazer isso também com cenas urbanas. Você tem uma foto, ground truth, filmada de uma cena urbana. Você consegue usar uma rede neural que é capaz de segmentar essa foto em seu conteúdo. E ela reconhece que aqui, por exemplo, é um carro, que aqui é um céu, que aqui é um prédio. Isso gera um mapa de segmentação. Você pode, depois treinar a rede neural, uma outra rede neural, para, dado um mapa de segmentação, construir uma imagem que corresponda ao mapa. E aí você tem então novas imagens que têm o mesmo conteúdo que está no mapa de segmentação, mas que são distintos da imagem original. E você tem os modelos cada vez melhores que conseguem gerar imagens cada vez mais realistas. E obviamente depois você consegue alterar o mapa de segmentação em tempo real, fazendo aparecer um carro, aparecer uma árvore, qualquer outra coisa, e ele vai construir a imagem correspondente. Isso aqui é um negócio bem interessante, que assim, eu demorei um certo tempo para aceitar que fosse possível. Como é que você pega uma imagem de baixa resolução e constrói uma imagem de alta resolução? Fazer o inverso é trivial. Você pega, por exemplo, 4 pixels, você faz a média dos pixels e você gera um novo pixel grandão correspondente à média daqueles 4. Mas tenta imaginar o problema inverso. Eu te passo um pixel grandão, você corta ele em 4 pedaços e você vai tentar reconstruir os pixels individualizados. Mas tudo que você tem é a média deles. Você não sabe exatamente quanto de cada cor você vai botar naqueles outros 4. E aí como você resolveria esse problema? Por incrível que pareça, se você pegar um monte de imagens de baixa resolução correspondente aos mesmos objetos de alta resolução,
ele vai aprender a fazer um mapeamento de uma coisa na outra. Aí vamos dizer de onde está vindo a informação que falta. Então, você pega essa imagem, como sendo a imagem de alta resolução. Ela foi feita mais simples para ser mais fácil de treinar. Você reduz a qualidade dessa imagem para isso daqui. Você vai treinar a rede neural para dar isso aqui de entrada, reconstruir isso daqui. Parece claro que isso aqui é impossível. Tem informação aqui que foi destruída nisso aqui. Você não vai conseguir recuperar essa informação que foi destruída. Mas você vai poder fazer, você vai poder acrescentar informação, não daquilo que foi perdido, mas daquilo que é maximamente verossímil. Que você aprendeu a partir do mapeamento de um grande número de fotos. Ou seja, estritamente falando, você não está fazendo uma super resolução do conteúdo real do mundo. Você está delirando, mas aquilo que você está delirando é maximamente verossímil. E quando você vê o resultado, ele parece super resolução mesmo. É isso que ele faz. Então, a partir da imagem de entrada, ele construiu essa imagem daqui. Aí você compara a imagem construída com a imagem original. Você vê que não é a mesma coisa, mas é muito próximo. E vai muito além do que você imaginaria ser possível, né? A partir disso daqui, só fazer a distinção entre um homem e uma mulher já acho desafiador. Mas fazer uma aproximação tão grande da imagem real é realmente surpreendente. E realmente você tem isso, você pode, a partir dessa imagem, aumentar mais ainda a resolução dela. E chegar a uma imagem hiper detalhada. Não vai ser a imagem real, mas vai ser uma aproximação dessa imagem real. Que outra aplicação bem legal. Então você tem os pesquisadores que fizeram o artigo, fotos deles tentando dançar. E obviamente, como pesquisadores, não sabem dançar. E você tem dançarinos profissionais, que são filmados. Você vai gerar um vídeo sintético, com o movimento do dançarino profissional, mas a aparência dos pesquisadores. Vai dar então essa sensação que o pesquisador está dançando com o profissional. Também tem um vídeo, mas limitação do tempo, seria aqui. Finalmente, outra aplicação bem interessante. Essa aqui é importante com o aspecto didático, essa ideia de transferência de conhecimento. Você tem uma câmera que vê um conjunto de pessoas se deslocando no local. A partir da visão da câmera, você consegue reconhecer o que é um braço, o que é uma mão. Você consegue construir o esqueleto tridimensional correspondente àquela imagem em movimento. Isso aqui é um problema já resolvido. Funciona muito bem, com centenas de pessoas em movimento e com uma capacidade computacional razoável, mediana. Agora tente imaginar que o seu problema seja diferente. Você quer fazer a mesma coisa, construir um esqueleto tridimensional, mas em vez de você ter como input a imagem visual gerada por uma câmera, você quer ter como input o padrão de interferência Wi-Fi captado por uma antena situada no mesmo ambiente que tem uma antena gerando sinal Wi-Fi. Ou seja, temos aqui uma antena Wi-Fi, ela descarrega a irradiação de todos nós. Essa irradiação é refletida e absorvida parcialmente por cada um de nós. À medida que nós nos movemos, esse padrão de interferência é modificado. Você quer construir um esqueleto tridimensional de todas as pessoas que estão aqui a partir do padrão de interferência. Tem um monte de problemas, mas o principal é que ninguém sabe fazer isso. Você não consegue dizer para a imagem, olha, o que eu quero que você faça é desse jeito. Como você tem o dado bruto, que é o padrão de interferência, e ninguém sabe como a partir disso construir um esqueleto tridimensional, você vai usar uma astúcia. Você vai botar as duas coisas em paralelo. A mesma cena, com as antenas Wi-Fi emitindo o sinal e captando o sinal, gerando um padrão de interferência que você não consegue interpretar. Mas você também vai ter uma câmera ótica no mesmo ambiente, vendo o que está acontecendo e gerando um esqueleto tridimensional. Essa segunda rede vai servir de tutora para a primeira. E vai então passar o sinal para a primeira rede, que é realmente o que interessa, sobre o que ela precisa produzir de reconstrução tridimensional guiado pela imagem. Isso aqui serve de treinamento. Então a primeira rede, ela vai aprender a mapear padrão de interferência Wi-Fi para cena 3D reconstruída, guiado pelaquilo que a rede de visão faz da imagem ótica para a cena reconstruída. Aí depois que você já estiver treinado, você desconecta a sua câmera, mantém só o Wi-Fi e ele consegue fazer o mapeamento
de padrão de interferência para a cena 3D. E isso é um negócio muito poderoso, que é, você consegue fazer mapeamentos agora entre coisas que você não é capaz de fazer você mesmo. Desde que você tenha um intermediário que você seja capaz de fazer, que vai construir para você um rótulo ou um modelo de destino daquilo que você gostaria de fazer, e você deixa então a rede aprender esse mapeamento dos dados desconhecidos até aquilo que te interessa. Isso é uma solução assim, o ver construir uma câmera, né, um Wi-Fi que vê através da parede, é interessante, mas não é transformador. Já esse mecanismo de pegar carona no mecanismo de um algoritmo conhecido para servir de treino para um novo algoritmo, isso aqui eu acho fantástico. E aí mostra os detalhes. Né? Você tem então a antena Wi-Fi interna, que irradia o ambiente, as antenas externas ao ambiente, que detectam um padrão de interferência. E aí coisas desse tipo. E a partir das modificações disso daqui, você faz a diferença de aonde o corpo está e que movimento está realizando. Aqui mais ou menos, né? Ele consegue identificar as áreas do corpo correspondentes e construir um modelo tridimensional. Aí você vê inicialmente a sincronia através da janela, e finalmente o cara sai da janela e você continua tendo os movimentos dele. No vídeo é ainda mais impressionante. E ele pega obviamente isso com múltiplas pessoas na cena. Bom, agora outra aplicação, linguagem natural. Já mostrei muita coisa ligada a vídeo, agora para a linguagem natural. Então, o que é linguagem natural? Nas línguas que nós falamos, elas evoluíram com razões históricas e adaptar-se à forma como nós pensamos. É muito difícil fazer qualquer tipo de processamento com base nisso, porque a linguagem natural ela tem ambiguidade, sinonimia, ela tem conhecimento sobre o mundo embutido na própria linguagem, ela tem um modelo de mente de com quem você está falando, para adaptar a forma como você fala. Ela traz elemento de empatia e, pior ainda, de bom senso, que é uma síntese de como o mundo funciona. Tudo isso você não tem como ensinar para a máquina de uma forma direta através de regras. Mas você tem um monte de texto já escrito. Você pode usar esse quantidade gigantesca de texto já escrito como padrão para a rede entender o funcionamento da linguagem, ainda que ela não conheça o mundo. Bom, as aplicações são extremamente variadas, mas vou entrar aqui em detalhes. Então, são 5 grandes áreas de aplicação. Essas 1, 2 e 5, considera que está tão bom que está quase como resolvido. Que é captação da voz, interpretação do som e o reconhecimento da fala, ou seja, ele escreve o que as pessoas estão dizendo de uma forma quase que perfeita. E o inverso, a partir do texto, ele sintetiza a voz também de uma forma perfeita. Você tem hoje vozes robóticas que a maior parte das pessoas não são capazes de distinguir de uma voz de um ser humano. Mas a parte desafiadora está aqui. Compreensão da linguagem e geração de linguagem a partir de uma representação interna. Vamos ver como isso é possível ser feito. Eu falei para vocês da ideia de transfer learning de visão, que era tinha uma competição de visão computacional com um monte de imagens anotadas manualmente. Aí você aprendia uma rede neural com base nessas imagens, muito processamento, muita dificuldade, mas uma vez a rede treinada, você podia usar essa rede treinada para aquele conjunto de dados, para o seu próprio conjunto de dados. Vamos supor que você queira identificar a diferença entre você e seu irmão. Nem foto sua nem do seu irmão está presente no conjunto de dados de treinamento. Mas no treinamento, aquela rede aprendeu a ver os elementos básicos, reconhecer linhas, reconhecer formas, reconhecer olhos. E aí você apenas diz, pegue a rede já treinada para aquele conjunto de dados e faça um ajuste fino de treinamento com o meu conjunto de dados, a diferença entre eu e meu irmão. E aí, ajustando essa rede neural, você vai conseguir, com um conjunto de imagens muito limitado e pouco processamento, a fazer um reconhecimento altamente fino das diferenças entre vocês e o irmão. A mesma coisa foi feita a partir de 2018, ou seja, o ano passado, para texto. É transfer learning de texto. Você aprende a estrutura da linguagem a partir de um grande conjunto de textos. Em geral, a gente começa usando o Wikipedia. Você pega a Wikipedia toda e você treina de uma forma semi-supervisionada esse modelo. Esse modelo aprende a linguagem. E depois do modelo treinado, você aplica para a sua tarefa específica. E aí pode ter talvez 10 mil exemplos de uma classificação que te interessa. Será, por exemplo, ler um review do IMDb e dizer se aquele review é positivo ou ele é negativo. Está falando bem ou mal do filme.
sequência de novos algoritmos que foram feitos, mas vou mais rapidamente nos tipos de tarefas associadas à compreensão de linguagem. Tem o de distinguir frases gramaticalmente corretas com falhas gramaticais, identificar os sentimentos sobre resenhas de filmes, ou seja, a partir de um texto, dizer se ele é favorável ou desfavorável ao filme, a equivalência semântica entre frases, tudo isso foi criado por seres humanos, anotado por seres humanos, e você treina uma rede neural para ser capaz de replicar isso. Tem a parte de inferência lógica, de premissa e hipóteses, perguntas e respostas, desambiguação de pronomes. Você começa a falar, fulaninho fez tal coisa, depois ele diz, ele saiu por tal lugar. Eu preciso entender que esse ele refere ao fulaninho. Às vezes a estrutura é complexa, pode ser vários possíveis objetos. Você tem que entender o que foi feito associado a esse pronome, para saber quais os possíveis originadores na frase anterior aquele pronome se refere. E aqui tem um padrão de comparação. Quando isso aqui começou há 2 anos e meio atrás, o baseline de desempenho era esse, com 70, e o desempenho humano era de 87. E nesse último 1 ano e meio, chegamos a 86. Num ritmo muito rápido, e aqui tem as outras tarefas intermediárias. Fundamentalmente, você tem que guardar compreensão da linguagem como um todo, não estamos lá. Mas quando você avalia elementos específicos de compreensão da linguagem, você consegue simular uma compreensão da linguagem usando redes neurais. Tanto é que esse placar chamado Blue considera-se quase que superado, está se criando um outro placar de comparação ainda mais complexo, que aumenta o espaço de desempenho entre humanos e algoritmos. Com tarefas cada vez mais complexas. Outra parte, que era a compreensão de texto, agora geração de texto. Na parte de geração de texto, bem rápido. Eu dou como input uma pequena frase e eu peço para o algoritmo gerar a continuação da história. Eu tenho que mostrar para vocês como isso funciona bem. Ao traduzir uma parte, o ponto de partida seria: em um achado chocante, um cientista descobriu uma manada de unicórnios vivendo em um remoto vale anteriormente inexplorado, na Cordilheira dos Andes. Ainda mais surpreendente para o pesquisador foi o fato de que os unicórnios falavam inglês perfeitamente. Então, isso aqui você dá isso como entrada para a rede. E diz para ela agora, vai gerando novos textos que sejam coerentes com aquilo que eu já te dei como entrada. E aí o texto que ela gerou foi isso daqui. Vocês podem ler. Se você presta atenção, não é plenamente coerente. Mas ele gerou um nome do pesquisador. Um nome que seria mais ou menos coerente com o pesquisador da Cordilheira dos Andes. Ele criou vários elementos que são parcialmente coerentes internamente e com a história original. E aí vale a pena ver, assim. Quando você olha com cuidado, você vê que não é perfeitamente coerente. Ou é uma pessoa com um problema cognitivo, ou é um robô. E aqui é outra ideia assim, que é espetacular para quem já fez machine learning. Parece óbvio que dá para, a partir de um monte de texto em português, e um monte de texto em inglês correspondente ao mesmo texto, aprender o mapeamento. Agora, se eu te desse 10 mil livros em português e 10 mil outros livros em inglês, eu garantisse que nunca vai ter o mesmo livro em português e em inglês. Ainda assim é possível aprender a fazer tradução. Ele vai, a partir da compreensão da língua portuguesa, ele vai empreender um mapeamento das diversas entidades da linguagem. Vai fazer a mesma coisa para o inglês. Depois ele vai comparar a relação entre as diversas entidades nas duas línguas diferentes. E ele vai inferir por si só que a coisa que em inglês é cat, na verdade é gato, que a relação que cat tem com pelo, com orelha, com cachorro, é semelhante à relação que a entidade gato tem com essas outras entidades. Porque do início ele não sabe nenhum mapeamento. Ele vai construir esse mapeamento pela semelhança das relações entre as palavras. Finalmente, outras aplicações de modelização de fenômenos complexos, como pular, usos questionáveis, fake vídeos. Aqui é um vídeo bem conhecido que geraram um fake vídeo do Obama falando coisas absurdas. E a qualidade é tão boa que você precisa estar atento para realmente perceber alguma falha. Vou falar. Esse aqui é um vídeo fantástico, que não vamos ter tempo, sobre armas autônomas. Mostra como você é capaz de utilizar um drone de uma forma militar, seletiva e assim, bem assustadora. Esse aqui é outro uso que gerou uma certa comoção na comunidade. Foi criado por um pesquisador que queria mostrar que aquilo ali era possível. Ele foi num site tipo Tinder
em que várias pessoas diziam, sou homem ou sou mulher, e quero um homem ou quero uma mulher, e postavam suas fotos. E ele aprendeu a fazer um mapeamento, de dar uma foto, conseguir reconhecer se aquela pessoa é ou não é homossexual. Já além de todos os problemas disso, tem ideia, acha que seria tão fácil fazer isso? E aí tem uma série de ressalvas trazendo essa pesquisa. Não, você está pegando apetrechos de brinco, forma de cabelo, aí o cara foi cortando a imagem. Daqui no final só tinha um pedaço de testa até o queixo. E ainda assim você tinha uma acurácia muito maior do que palpites de pessoas sobre orientação sexual. Isso aqui serve de alerta de que a forma como você apresenta seus dados pode ser usado de uma forma que você não tinha imaginado que fosse possível. E aí, no slide seguinte, ele tem todos os detalhes estatísticos do nível de acurácia do modelo. Vários desses exemplos já estão disponíveis gratuitamente. Tem, por exemplo, um mapeador face a face, que pega uma câmera que pega o que a pessoa está gesticulando e mapeia isso com uma imagem de Putin. Mesma coisa tem um controlador automático de drone, ou um colorizador. Você pega uma imagem colorida, descolora a imagem, muito simples, e aprende e ensina para uma rede neural a fazer o inverso. Dada a imagem descolorida, colorizar a imagem. De novo, não vai ser a cor original, mas vai ser uma cor verossímil. Aqui tem a ideia de que o Google usa isso sistematicamente para quase tudo que estão fazendo agora. Algumas limitações. Aqui está uma coisa importante seja guardar nessa apresentação. Um grande diferencial de Deep Learning em relação às outras técnicas é que a capacidade de Deep Learning de identificar padrões não é limitada. Em geral, você usa um modelo, tipo uma regressão linear, um modelo bem simples, ele vai conseguir aproximar alguns padrões e vários outros ele não vai conseguir aproximar. Porque ele não tem flexibilidade suficientemente interna para aproximar padrões muito complexos. Com o Deep Learning é diferente. Quanto mais dados você tiver, mais camadas você vai adicionando no seu modelo e melhor ele é capaz de fazer o mapeamento entre aquilo que você quer e os dados brutos. Aí tinha toda uma parte de relevância econômica. Eu gostaria de convencer para vocês que isso aqui é importante, mas eu acho que os exemplos são insuficientes. Eu mostro o crescimento considerável de investimentos nessa área, os top países com mais startups nessa área, e eu pego, o Brasil ficou em, acho que, 16º lugar, e eu calculo a proporção entre startups israelenses e brasileiras por população. As israelenses são 334 vezes mais do que a gente. Veja, realmente, precisamos apenas criar um meio Israel no Brasil. O que nós fazemos? Exportação de commodities. O que nós deveríamos fazer? Esse tipo de alta tecnologia para evitar cibercolonização. Aí tem minha mensagem de esperança. Mesmo o ambiente altamente competitivo, que é uma área de aviação civil, conseguimos ser uma empresa relevante internacionalmente, que foi o Brasil. Acho que é possível sermos relevantes em IA, só não vai ser fácil. Tem diversos problemas de mau uso. Como desenvolver competência, eu falo no meu grupo de estudo, mas fundamentalmente, vou passar a última, que chegamos a ter mais de 100 pessoas no sábado pela manhã, numa sala de aula do TCU, 3/4 mais ou menos servidores públicos, o outro quarto, metade setor privado e metade universitários. Temos várias presenças em várias redes sociais, eu vou apontar depois o meetup no final, o curso que nós acompanhamos. Isso aqui eu acho muito legal, que são os participantes desse curso. Esse curso é internacional, um grande número de alunos no mundo inteiro. O que eu achei legal é que a gente conseguiu aparecer no mapa. Brasília está maior do que São Paulo, Rio está no maior destaque na América Latina. E eu acho que já era o efeito desse nosso grupo de estudo. Realmente aqui é apenas um curso, não é necessariamente representativo de tudo, mas se você não conseguiu ter um destaque nesse curso, a gente conseguirá ter um destaque maior. Aí os nossos objetivos, nossos projetos, recomendações de leitura. Se vocês quiserem abrir a curiosidade desse tema, eu tenho 3 recomendações. Um de um historiador filósofo, falando de desdobramentos da IA na sociedade. Um outro de um economista, falando das consequências de ser capaz de criar previsões baratas. E, finalmente, de um tecnólogo da área chinês e americano. Ele foi treinado nos Estados Unidos, mas ele opera na China, comparando as estratégias chinesas e americanas de desenvolvimento de IA e mostrando como a gente está entrando numa guerra armamentista em IA entre esses dois países. Diversas outras referências. E aqui a síntese final é a última transparência. Por que priorizar IA?
Tem tantas outras coisas que são interessantes, né? IoT, engenharia, nanotecnologia, biotecnologia. E aí é diferente. Ele tem várias razões. O fundamental, tem várias categorias de razão. Uma é por necessidade. Se você não for aquele que usa a IA, que controla a IA, que é capaz de desenvolvê-la, eu acho que você vai ser controlado porque é capaz de usá-la. Você precisa fazer isso apenas por defesa. Depois, pelo gosto do desafio, é uma área extremamente interessante, extremamente difícil, mas os resultados são fantásticos e cada vez mais rápidos. E, finalmente, o prazer intelectual de descobrir algo novo. E aqui o link para a comunidade no Meetup, que vocês podem conectar-se, saber o que nós estamos fazendo nos próximos cursos. Muito obrigado. Alguém teria alguma pergunta, pessoal? Quem não tem perguntas? Foi intenso, né? A apresentação completa leva um pouco mais de 3 horas. Sim, eu teria muito mais conteúdo. Eu acho que se você puder voltar naquele slide lá, pessoal, você pegar o link do Telegram. Não, você pode pegar diretamente do Telegram. Está tentando unificar as portas de entrada. Bom, tem essa apresentação de 2 horas e meia, um pouco mais detalhada, está montado no YouTube. Vou passar para você, né? Eu não vou deixar aqui as transparências para você. Tem outra razão para trabalhar com IA, viu, Eric? É quando o orientador manda. É só uma conclusão. Pronto, esse aqui. Acho que o fundamental é a entrada pelo Meetup. Aí no Meetup você tem os diversos links do Telegram, temos as publicações dos nossos alunos aqui. No sábado passado, terminamos a nossa última turma. Tivemos 8 apresentações. Aí teve um, por exemplo, que pegou aquele gerador de texto e treinou o gerador com tweets do Bolsonaro. Ele é capaz de gerar texto bolsonarês. Tem um outro que pegou imagens e fotos de imagens do vestuário dele, roupas de camisas, camisetas, e combinou com bermudas e calças. Fez uma combinação de todos esses aqui e passou para a irmã e para o namorado avaliar o que combina e o que não combina. E elas fazem essa classificação, a rede neural aprendeu o padrão da classificação, e agora, a partir de qualquer nova combinação, ele consegue chutar aquilo que as irmãs achariam que combina ou não combina. Enfim, são várias aplicações, várias delas você consegue fazer em rateio de curto período. Para você poder realmente ser produtivo nisso, você tem que programar razoavelmente. O pré-requisito do curso que nós acompanhamos é mais ou menos 1 ano de programação. Uma base estatística sempre é útil, mas a abordagem desse curso que nós seguimos na verdade, foge mais da parte matemática, estatística, e você desenvolve a sua intuição de que funciona ou não funciona pelo caminho computacional. Tem algum projeto open source que o pessoal possa estar contribuindo? Sim, então, eu tinha mostrado para vocês acho que era mais para cá. Tem vários projetos já publicados, e todos os projetos que nós publicamos, que nós realizamos, nós também publicamos no GitHub. Ou seja, você pode olhar pelo nosso... Por aqui você vai encontrar todos os nossos links, vai ter os links no Medium, onde tentamos publicar uma resenha explicando o nosso resultado. E estamos fazendo um ciclo completo também de treinamento, teste do modelo, deploy em nuvem e acesso ao modelo treinado por web service. Aí, por exemplo, temos um que é de reconhecimento de senadores. Aí, se você andar na rua e tirar foto de um senador, você se conecta nesse nosso web service, manda fotos e recebe em toda a classificação. Esse nosso modelo ainda não está perfeito, a gente consegue todo mundo esse senador. Você tem uma foto de você e vai dizer qual é o senador que mais parece com você. Qual linguagem geralmente de programação usa mais? O padrão agora para isso é quase sempre Python, e plataformas que tornam muito mais simples o desenvolvimento de redes neurais, oferecendo primitivas muito mais abstratas. Você consegue, por exemplo, fazer um classificador de cachorros e gatos com 5 linhas de código, usando bibliotecas. Eu tenho 2 grandes bibliotecas que estão sendo mais usadas hoje.
Tem a da Google, que é o TensorFlow, e você tem a do Facebook, que é o PyTorch. Eu fiquei curioso assim, que você falou Python, o Python é um pouco mais lento, né? Que ser mais Então você usa, na verdade, o Python simplesmente Aham. para passar os parâmetros para as funções das bibliotecas. A biblioteca em si é toda implementada em GPU. E todo o treinamento é feito em GPU, CUDA e assembly de GPU. Ou seja, o fato do Python ser lento não altera nada, já que 99% do tempo de processamento é feito na GPU. Então, querem participar disso? Tudo isso aí, no fundo, é pesquisa com humanos. E, em particular, a gente tem aqui submetido a regras de pesquisa que são muito rigorosas. Por exemplo, à medida que eu sou capaz de gerar a imagem de alguém, você citou o caso do presidente, né? Sou capaz de gerar a imagem do presidente, a voz dele, etc. Eventualmente eu posso gerar fake news que são impressionantemente. Esse último modelo que eu mostrei para vocês, o GPT-2, que gera texto, ele foi desenvolvido por uma fundação de pesquisa aberta chamada OpenAI. Pela primeira vez, ela não publicou o modelo treinado. Ela falou que o modelo de geração de texto estava tão bom que era perigoso liberá-lo daquele jeito naquele momento. Aí eles mantiveram a rede treinada, publicaram um paper de como treiná-la, mas já tem um custo e uma limitação de pessoas capazes de fazer. Um outro grupo seguiu o paper, treinou algo, disse que o desempenho é bem similar ao que já foi gerado e falou que ia publicar a rede treinada por eles em julho. Não, e a gente tem visto aqui em projeto nosso, a gente projeta com professor de público, etc., e há riscos. Por exemplo, interpretar o arcabouço jurídico e recomendar uma decisão ao juiz. A gente já conhece até casos em que foi efetivado e o juiz terminou criminalizando alguém que não deveria ter sido criminalizado. Tem a ideia do erro, mas tem essa ideia de hiperabundância de coisas geradas por uma IA que tem a aparência de ter sido feito por seres humanos. Ou seja, fake vídeo, fake texto. Acreditem que nos próximos anos isso vai ser hiperproliferado. O custo de fazer é cada vez menor e a qualidade cada vez maior. Por outro lado, vocês têm algum tipo de recomendação que se refere a como validar que você fez uma pesquisa e que ela pode realmente ir para a sociedade, pode ser usada sem... Então, eu não acho que isso vai haja um acontecer. prejuízo a humanos. Você tem que ver que todos esses grupos de pesquisa, vários deles, inclusive, trabalham diretamente para a indústria, estão numa competição acirrada. Ou seja, alguns poucos, quando chegam a um resultado mais problemático, eles conseguem segurar e levantar uma discussão ética sobre o que pode ou não ser feito. Mas a maior parte deles não. E eu acho que só vai piorar. Porque eu acho que, por enquanto, os resultados gerados, apesar de serem fantásticos, eles ainda não são transformadores. Mas à medida que novos resultados vão se acumulando, acho que vai gerar-se um consenso de que a dominação dessa técnica vai gerar repercussões geoestratégicas gigantescas. E aí a competição vai ser totalmente radicalizada, como uma corrida armamentista foi para a luta Guerra Fria na produção de armas nucleares. E aí você vai ter todo mundo simplesmente investindo maciçamente para não ficar largado para trás. E aí essas considerações éticas vão desaparecer. Essa é a minha visão. Porque é muito difícil fazer uma distinção. Vamos supor que você tem um algoritmo capaz de distinguir um texto falso de um texto verdadeiro. À medida que o seu algoritmo existe, e se eu tiver acesso a ele, eu posso usar um treinamento do meu gerador. Os adversarial models, a gente conhece muito adversarial models, a gente conhece da informação, né? A gente faz uma rede neural para detectar intrusões e imediatamente essa própria rede neural é capaz de fazer treinar a intrusão. Mais alguma pergunta? Vamos aplaudir o Eric lá. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante para trazer o pessoal assim, para mais perto do interesse de trabalhar com isso. Bom, eu tenho uma outra interessante dentro que a gente precisa ensinar isso. A gente vai ter um pequeno lanche a ser feito, mas antes tem um evento adicional que o Bruno está deixando, né,
liderança do capítulo estudantil. Bom, logo de cara a gente tem que agradecer o Bruno, né? Porque o capítulo. Você mostrou Brasília aparecendo no mapa do mundo, né? Então tem um fenômeno similar aqui, né? A gente tem um capítulo aqui da Ventular Technology Society que não existia no mapa do mundo do 3E. E nesses últimos 2 anos, em particular graças ao trabalho do capítulo estudantil, aparece uma bola agora no mundo que é a Bola Brasil. Eu vou passar para o Lirão para dar continuidade. Prazer para falar de duas pessoas. A gente sempre tem um grande prazer de divulgar os esforços que foram feitos nos últimos anos. Eu conheço o Bruno, eu digo assim, infelizmente, só há pouco mais de 1 ano, exatamente quando teve a abertura do primeiro capítulo da BTS no Brasil, se não me engano, né? Eu, por vontade de 3 já estou desde 2011 e eu queria, às vezes, talvez ser conhecido o Bruno um pouco mais cedo para poder contar um pouco mais de tempo, né, do trabalho dele nesse último ano. Realmente, para mim, eu não conhecia a sociedade da BTS antes da própria criação aqui, porque, querido ou não, o 3E tem mais de 35 sociedades, 40 sociedades técnicas em diferentes áreas da tecnologia, então a gente acaba focando um pouco mais na nossa área de interesse, né, minha área é mais de controle de automação. Mas foi um trabalho nesse último ano, tanto do capítulo profissional como do capítulo estudantil, em conjunto, basicamente, aqui na Universidade de Brasília, de grandes conquistas, com eventos de alto nível, seja palestras, como essa que está sendo promovida hoje, como eventos também a nível nacional e internacional aqui em Brasília. E eu espero que esse trabalho desenvolvido pelo Bruno sirva também como uma forma de estímulo para que mais voluntários também sigam esse tipo de atividade aqui em Brasília. Não só em Brasília, a gente como seção também, né, que envolve todos os estados da região centro-oeste e região norte do país. Mas a gente deseja que mais casos de sucesso, esse como o Bruno, apareçam, né, na sessão. Aqui é só uma lembrança da sessão que o Bruno vai levar de lembrança, né, e que reconhecendo todo o trabalho desenvolvido nesse último ano. Alguém participou? Quem foi? Então, pessoal, a gente tem um coffee break, vamos conversar. Discurso, mas Quando você está aqui, eu estou falando de deixar o capítulo, porque. Tá, então, pessoal, recentemente eu ganhei uma oportunidade para estar concluindo o meu mestrado na Alemanha, né? Tá trabalhando na indústria automotiva agora. Uma empresa que muita gente conhece, né? Então, no final de agosto, estou indo trabalhar na Audi, terminar o meu mestrado lá. E, assim, estou muito feliz por ter aberto o capítulo VTS aqui. E desde o começo, assim, o VTS foi uma sociedade assim, que carregou a gente no colo, assim, né? Tipo, acolheu a gente. E sempre que a gente precisava deles, como ali Estados Unidos, outros países, eles sempre tiveram de portas abertas para a gente. Inclusive, assim, o WCNPS, que é o evento nosso aqui da pós-graduação, existe grandes esforços ao VTS e aos professores do departamento, né? Foi um conjunto entre o professor Rafael, o professor João Paulo, que estava aqui, cara. Foi na Alemanha, né? Morreu, mas estava na Alemanha. Foi indo trabalhar com ele, né? Então, assim, eu fico muito feliz e também a gente gostaria também de apresentar a Giovana, né? Que ela vai ser a nova presidente. E ela vai estar... dando continuidade aos trabalhos, né? E se precisarem de alguma coisa com o capítulo BTS, ela agora é responsável pelas atividades estudantis. E também agradecer a Giovana por ter aceitado o meu convite para estar me sucedendo no decorrer dos próximos anos. Eu te agradecer por me confiar essa cara. Basicamente isso, pessoal.
Vamos ao leste. Vamos lá.